Então vamos lá, irmão. Nós estamos na aula 17, mas você sabe que a aula tem algumas partes, né? Então já temos aí um bom tempo. Nós estamos no capítulo 12. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá em João, capítulo 12. Nós já estudamos, já há 2 semanas, né, estudando o capítulo 12. Semana passada nós tratamos o que significava a unção que Maria, irmã de Marta e de Lázaro, fez sobre Jesus. Nessa última semana, capítulo 12 inicia a última semana do ministério terreno de Jesus, né, antes da crucificação. E mencionamos também sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E vimos alguns detalhes importantes, inclusive já desmontamos aquela visão tradicional, mas não bíblica, de que Jesus morreu numa sexta-feira, apesar de que os termos bíblicos, né, conduzem muitas as pessoas a imaginar isso, por falta do conhecimento da festa de pães asmos e a diferença sobre o sábado grande, que João deixa claro aqui que não era o sábado semanal, portanto não podia ser sexta-feira. E então Jesus entra em Jerusalém no domingo que antecede a sua ressurreição, né? Que dentro da visão católica é o chamado Domingo de Ramos, né? Todo mundo que tem coqueiro sabe que essa época aí todo mundo pede lá um ramo lá, né? Um país que é influenciado muito pela cultura romanista, acaba com os coqueiros mais que mandruvar, né? Para levar os ramos lá para a igreja. Então é por conta da entrada triunfal de Jesus. Hoje nós vamos caminhar aqui no capítulo 12, focando aí a partir do verso 20. Ok? Eu convido você então a acompanhar a leitura que farei, do 20 até o 36, porque do verso 37 até o 50, ele volta a falar das questões da incredulidade, que nós já tratamos também semana passada. Então vamos lá. Acompanhe a leitura que farei, diz assim, João 12, 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, que era a festa de Páscoa, pães asmos, né? Havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora, está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas, precisamente com este propósito, vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei a todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão. Nós temos
ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Amém. Irmãos, veja que nessa perícope que trata do pedido dos gregos, os gregos não foram atendidos, né? Essa é a grande questão no registro de João. Mas, ao mesmo tempo, essa situação permitiu Jesus tratar de alguns assuntos importantes para nós. Nós vamos ver isso. Veja que a multidão que cria em Jesus, que foi a mesma multidão que jogou lá os ramos, as vestes, e que clamava, salva-nos, Senhor, ou seja, Hosana, que vem, bendito que vem no nome do Senhor, exaltando e reconhecendo Jesus como o Messias, porque é isso que o salmo que eles estavam entoando significava. Eles têm uma dúvida, e ele chega para Jesus, viu, nós temos crido que você é o Messias, mas nós vimos na lei que o Messias vai permanecer para sempre. Que história é essa? Você vai ser levantado. Quem é então o Messias? Quem é o Filho do Homem? A expressão Filho do Homem aponta justamente para essa função messiânica. Então esse é o contexto. Quem é o Filho do Homem? Veja, nós estamos aqui no capítulo 12 e a questão ainda permanece. Quem é o Filho do Homem? E nós vemos, portanto, que o objetivo do Evangelho de João é justamente revelar que Jesus é o Filho do Homem, que Jesus é o próprio Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo enviado para nos resgatar, para salvar. E o objetivo registrado lá em João 20, 31 diz, estes, falando dos sinais, né? Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então nós já vimos que o Evangelho de João tem o objetivo de revelar quem Jesus é. Vimos que desde o começo ele trata sobre a divindade de Jesus, a eternidade de Jesus, a autoridade de Jesus. Ele vai usar vários mecanismos para provar quem Jesus é, os testemunhos de várias pessoas, as declarações do próprio Senhor Jesus, os sinais, né? Ele separa alguns sinais que são milagres, tudo isso para provar que Jesus de fato é o próprio Deus encarnado. E aí no capítulo 12 que nós estamos estudando, que inicia aí a última semana, né? Se você quiser lembrar aí o verso 1º, no capítulo 12 vai dizer 6 dias antes da Páscoa, que era na verdade 6 dias antes da festa de pães asmos, João começa a registrar os detalhes que vão acontecendo nessa semana até a crucificação e depois a ressurreição de Jesus. João faz questão de datar e deixar isso bem cheio de minúcias e particularidades para que as pessoas, quando lessem, entendessem os propósitos. E não é à toa que em vários momentos João vai dizer assim, para se cumprir as Escrituras. João tem essa preocupação de explicar para o leitor por que está acontecendo algumas questões. Por que Jesus teve que entrar em Jerusalém montado num jumentinho? Para cumprir as Escrituras. Mas por que teve que acontecer aquilo assim, assim, assado? Para cumprir as Escrituras. Então, essa postura recorrente aqui no Evangelho de João tem o objetivo de conduzir o leitor a não apenas compreender o porquê de cada atividade, mas reconhecer que Jesus é, de fato, o próprio Deus encarnado. Então, no capítulo 12, nós vamos ver aí que o objetivo é indicar, estudamos isso já, a proximidade da morte redentora de Jesus. E aí nós temos algumas situações, né? A unção de Maria, que é justamente a unção que se fazia praticamente sobre os mortos. Depois,
a postura do traidor, né, de Judas, inclusive querendo que vendesse o perfume, os bálsamos. Depois a afirmação que era chegado a hora. Nós vimos aqui na perícope que nós lemos, né? Jesus dizendo no verso 31, acompanhe comigo. Chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Ou seja, chegou a hora, estamos perto, estamos próximos. O objetivo, então, é mostrar que, de fato, o Messias teria que padecer e que tudo aquilo que estava acontecendo estava dentro dos planos de Jesus. E aí, então, por conta disso, nós temos o dualismo, né? Jesus atrai a atenção tanto do povo, que crê, que exalta ele na chegada de Jerusalém, e do outro lado, os líderes, que se revoltam, que apesar de todos os sinais, a ressurreição de Lázaro, que era um negócio que ainda estava aqui pujante, e acaba desprezando. Então, Jesus atrai o povo para a salvação e os líderes para o confronto e para a oposição, mostrando aí a cegueira espiritual e de que somente as ovelhas do aprisco de Jesus é que estão atentas à sua voz. Né? Aí nós vimos isso semana passada, o objetivo, como diz Isaías, a pregação nem todo mundo vai entender, você vai mostrar, você vai pregar, mas não vão ter olhos, mas não vão enxergar, ter ouvidos, mas não vão entender, o entendimento não chegará para que não se converta, diz o texto lá de Isaías. Então, dentro desse plano de Deus, nem todo mundo vai conseguir enxergar e compreender o plano salvífico, mas aqueles que o próprio Deus separou, e nós já vimos desde o início, que não nasce da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas nasce da vontade de Deus, esses vão ouvir o Evangelho e isso vai fazer todo sentido. E esses serão alcançados, ouvirão a voz do pastor e o reconhecerão como Salvador. É isso que a gente tem vivido, então, desde a vinda de Cristo. O Evangelho é pregado para todo mundo, só que somente aqueles que o Senhor, na sua graça, separou para a sua própria glória, esses ouvem. É aquilo que João capítulo 6, quando estudamos, diz: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim e de modo algum lançarei fora. Lembra disso? Então tá. Então isso nós já caminhamos. Então vimos aí sobre a entrada triunfal de Jesus, né? Que mais uma vez é cumprimento de profecia. O Hosana, bendito o nome do Senhor, é o Salmo 118 sendo aplicado. A própria rejeição dos fariseus e de outros judeus está pautado também no cumprimento das Escrituras, mostrando aí a soberania de Deus em todos os sentidos. Então, tanto na unção de Maria quanto na entrada triunfal de Jesus, o objetivo é mostrar que a morte do Messias estava próxima. O texto que nós vamos trabalhar hoje é João 12, 20 a 36, e que trata a figura aí de alguns gregos. Né? Não é assim que nós lemos aí no verso 20? Lembre que o contexto era a festa. Você se lembra que existem 3 festas das 7. 3 festas são chamadas festas de peregrinação. O que é isso? No calendário litúrgico, que era um calendário anual, Deus estabeleceu 7 festas. Páscoa, pães asmos, primícias, que era tudo junto. Em 8 dias resolvia esse problema. Eram festas cavaladas, né? Depois você tem Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Então você tem 7 festas durante todo o ano. Festas cerimoniais que o próprio Deus estabeleceu e das quais Deus estabeleceu, inclusive, com algumas dessas festas, 7 momentos, né, que são chamados de sábado grande. São feriados específicos. Né? Primeiro dia da festa de Pães Asmos, segundo dia da festa de Pães Asmos, aí você tem Pentecostes, você tem trombetas, você tem expiação, e depois o primeiro dia de tabernáculos e o último dia de tabernáculos. Só que dessas 7 festas,
3 delas eram de peregrinação. Todo judeu, em especial acima de 12 anos, que já tinha professado a sua fé, era obrigado a vir até onde estava o templo. Nos dias de Jesus já estava em Jerusalém, mas antes da construção do templo de Salomão, o pessoal ia até o tabernáculo. Mas 3 vezes no ano, todo mundo tinha que sair das tribos e subir para onde estava o tabernáculo, e depois, na construção do templo em Jerusalém, tinha que subir a Jerusalém para ir no templo. Por isso que é chamada festas de peregrinação. O pessoal tinha que peregrinar. Ou você tem lá os salmos de romaria, os cânticos de romagem, né? Que eram os cânticos cânticos de degraus, também são chamados, que o pessoal ia cantando conforme ia saindo de casa até chegar em Jerusalém, se preparando para a adoração nessas festas. Quais festas eram essas? A primeira delas era Páscoa. Né? Era uma festa de peregrinação, só que já juntava junto com o pães ázimos. Segunda festa de peregrinação, Pentecostes, que foi, inclusive, que aconteceu 50 dias depois da primícia, que estava reunido todos os discípulos, e foi quando o Espírito Santo foi derramado, né, sobre a igreja após 50 dias após a ressurreição de Cristo. Então, Páscoa, Pentecostes, e a terceira festa de peregrinação é a última, chamada Festa de Tabernáculos, onde todo mundo tinha que vir para Jerusalém. Então, o que acontece? Quando você vai para Atos dos Apóstolos, Atos 2, vai dizer que por conta da festa tinha judeu de tudo quanto é parte do mundo. Aí você fala assim, mas por que esses judeus estavam tudo quanto é parte do mundo? Porque houve um exílio babilônico que levou o povo para a Babilônia, e dali houve uma dispersão de judeu pelo mundo todo. Mesmo depois dos 70 anos de cativeiro, com a volta para Jerusalém, nem todo mundo voltou. E muita gente se miscigenou, misturou. Então, esse pessoal que não tinha voltado para Jerusalém, mas que queria manter o judaísmo, né, a prática judaica em dia, nas festas vinha. Aqui nós estamos justamente num momento de festa da Páscoa, dos tabernáculos, que é uma das festas de peregrinação, e vinham os judeus de tudo quanto é lugar. Nós estamos aqui vivendo já depois do exílio, então as tribos já estão tudo meio bagunçado, negócio meio complicado. E vinha também muitos tementes a Deus, que às vezes nem judeu era. E não tinha necessariamente passado pela circuncisão, ou até mesmo se tornado judeu. Você tem um exemplo, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, da figura de Cornélio. Lembra de Cornélio? Cornélio, ele era judeu? Não, ele era romano, né? Centurião romano, né? Italiano. Só que ele era temente a Deus. Então estava sempre orando a Deus, buscando a Deus, e Deus então se revela a ele lá em Atos 10, é o registro. Então, tinha muita gente nessas condições. E o capítulo 2 vai dizer que por conta da festa, também tinha subido durante a festa para adorar alguns o quê? Gregos. Só qual que era o problema? O ministério terreno de Jesus, você que estava aqui na reunião de oração, você viu isso? O ministério terreno de Jesus foi um ministério para cumprir as Escrituras, onde ele veio em busca da ovelha perdida de Israel. O ministério terreno de Jesus foi sendo exercido para os judeus. E por isso que durante o ministério terreno de Jesus, você tem alguns episódios que Jesus deixa isso claro. Esse episódio é um deles, só que esse é um episódio de transição. Não sei se você lembra daquele episódio da mulher cirofenícia, que chega para Jesus e fala assim, mestre, eu preciso que você cuide de mim, filha.
E aí Jesus olha para ela, por ela ser estrangeira, e fala assim, eu não posso dar aos cães o pão dos filhos. Lembra disso? Aí a mulher é esperta, né? Aquela mulher, tanto que Jesus falou, você foi maravilhosa. Ela fala assim, Senhor, mas os cães comem das migalhas dos filhos. O que Jesus está dizendo? E a expressão que Jesus usa, cães, aqui, não é à toa. Porque o judeu chamava todos os gentios de cães. Inclusive os samaritanos. Cachorro mesmo, o termo é esse. Tá? Cães. Por quê? Porque o judeu, ele se colocava numa posição de superioridade. Como o povo eleito, escolhido de Deus, eles então falaram, pô, nós estamos com o passaporte carimbado, garantido, e o restante está no inferno. Então, ele não recebia o gentio em casa, ele não permitia conviver, não falava nem com o samaritano, né? Lembra da mulher aqui, o registro de João? A mulher samaritana? A mulher, inclusive, fica, como sendo tu judeu, fala comigo, mulher, e ainda samaritana. E os próprios discípulos falam, nossa, que estranho, Jesus está falando com a mulher samaritana, que história é essa? Porque não se davam. Esse é o contexto da época. Então, quando os gregos chegam com todos os dedos, com todas as características de alguém que é temente a Deus, e procura um dos discípulos, né, que foi a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, ou seja, região lá do norte, onde a maioria eram já miscigenados, tal. Então havia talvez uma proximidade a mais. Talvez Filipe, por ser da Galileia, entendesse um pouco mais o grego, não sei. Mas foram a Filipe para chegar para ele e falar, nós queremos ver Jesus. Filipe falou, e agora? O que eu faço? Chamou André, né? André, tem uns gregos aí que vieram adorar, estão querendo ver Jesus. André falou, vamos lá, vamos conversar, vamos falar com o mestre. E aí nós temos uma das situações mais inusitadas do Evangelho. Porque chega Filipe e André e fala assim, Jesus, tem uns gregos aí, eles estão querendo marcar uma reunião, querem ver o Senhor, querem conversar com o Senhor. Aí Jesus não fala nem que sim, nem que não, e a resposta dele, de certa forma, é, quando eu for levantado, atrairei para mim todos os povos. Eu já falei isso para vocês, eu fico imaginando a cara de Filipe, a cara de André, um olha para o outro, olha para um, mamãe, e aí? Ele vai ver os gregos ou não vai? O que vai acontecer? E o que nós vamos falar para essa turma que está esperando lá fora? O dia que eu for levantado, atrairei para mim todas as nações. Foi isso, de certa forma, que Jesus vai responder diante da indagação, que é o verso 32. Dá uma olhada aí. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. A ideia é que Jesus reconhece que os gentios estão desejosos de conhecê-lo, mas ainda não é o momento de recebê-los. Ele sabe que está próximo. Tanto que ele vai dizer, logo depois que Filipe e André comunicaram a Jesus, no verso 22, a resposta. Filipe foi a dizer a André, e André a Filipe comunicaram a Jesus. Verso 23, respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Eu fiz uma falha aqui. O termo glorificado aqui, eu não vou afirmar, porque a minha falha no estudo é porque eu não comparei. Mas a expressão grega de ser levantado aponta para a ideia de ser glorificado, de ser exaltado.
vou prometer aqui que eu vou dar uma olhada no original lá para ver se as palavras são as mesmas e só foi traduzido de modo diferente. Mas quando Jesus diz, chegou a hora de ser glorificado, é bem possível, se a palavra não for a mesma, mas tem grande possibilidade de ser, é que aqui também poderia ser traduzido por é chegada a hora do homem ser levantado. E a expressão que depois é traduzida por levantado indica isso, ser exaltado, ser glorificado, ser colocado numa posição de destaque. Essa é a ideia. Só que aqui em João, capítulo 12, ele vai explicar que esse ser levantado referia-se ao tipo do quê? Morte. Vamos dar uma olhada lá? O verso 32, ele diz, eu, quando for levantado da terra, atrairei a todos a mim mesmo. Isto dizia, segundo João, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então apontava para a ideia da crucificação, ser levantado no madeiro. Só que a crucificação, irmãos, não era o fim. Era justamente o início da sua exaltação, da sua glorificação, do ser levantado. É na cruz que Jesus vai vencer. E ele vai dizer justamente isso aqui entre as palavras, lá no verso 27, quando ele diz, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? É isso que eu vou falar? Aí ele diz, não, precisamente com esse propósito vim para essa hora. Eu estou aqui para isso. Está chegando a minha hora. Eu passei por todo esse tempo, todo esse ministério, para esse momento. A hora do Filho ser glorificado, o Filho do homem ser glorificado. Então Jesus sabia. Por que João faz questão de deixar claro que Jesus sabia? Porque o Evangelho de João, como nós já estudamos, é o Evangelho que trata da divindade de Jesus e que mostra que Jesus não perdeu absolutamente nada da sua divindade. Os outros evangelhos, e por falta de conhecimento na perspectiva da tradição judaica, alguns teólogos, inclusive reformados, vão dizer que na humilhação de Cristo, Jesus perdeu algum percentual da sua onisciência. E é por isso que ele chega, então fala, olha, eu não sei, só o Pai sabe no dia que eu vou voltar. Só que, na verdade, nós já estudamos isso também, e essa aqui é uma expressão idiomática de Jesus, porque ele, como noivo, não era ele que determinava o dia da volta para buscar a noiva, mas é o pai do noivo que determina. Então, quando ele diz o pai que sabe o dia que eu vou voltar, ele simplesmente está usando uma alegoria, né, uma expressão idiomática para dizer e reforçar que ele era o noivo e que o pai do noivo é que determinava esse negócio. Mas não que ele não soubesse. Porque é aquilo que eu tenho reforçado com vocês no estudo de João. Se Jesus perdeu 1 milésimo de percentual de qualquer atributo divino, ele deixou de ser Deus. E se ele deixou de ser Deus, você está frito e eu também. Porque a obra que ele realizou não tem valor. A obra que Jesus realizou só tem valor porque ele é 100% Deus e 100% homem. E aí João tem esse objetivo de deixar claro que Jesus não perdeu nada, nem a onipresença. Porque mesmo encarnado, ele vai dizer, eu e o Pai somos um. E ele e o Pai sendo um, então mesmo ele estando limitado pela encarnação, isso não é um limite na perspectiva da sua onipresença, porque unido com o Pai, ele está em todos os lugares. E é por isso que João deixa claro os sinais que Jesus faz milagres estando aqui e ele cura pessoas que estão em outra cidade. Lembra do pai que veio pedir a cura do filho? Desce para lá, vamos lá para Cafarnaum, meu filho está morrendo, eu preciso da sua ajuda. Jesus falou, olha, pode ir que está tudo certo. E aí o pai vai, os empregados encontram ele no meio do caminho e falam, teu filho está bem. Aí ele fala assim, que hora que foi?
Bom, o menino ficou bom, era 1h. E aí o pai fala, foi justamente a 1h que Jesus estava falando com ele. Lembra disso? Então João tem o objetivo de mostrar que Jesus é o próprio Deus e que ele não perdeu absolutamente nada das características divinas. É por isso que o texto diz que ele sabia que aquela era a hora e que ele não ia desistir. Mas ele veio justamente com o propósito de morrer na cruz em favor dos seus. Então, esse texto é importante. Os gregos, até então, ficam, infelizmente, sem resposta, né? Mas o que esse episódio vai nos indicar? Vamos lá. Primeiro, ele vai anunciar a morte. O verso 23 vai dizer, é chegada a hora de ser glorificado o homem, ou seja, da obra dele. O verso 27, nós acabamos de dizer, precisamente com esse propósito eu vim para essa hora. Se for mais para frente, né? Capítulo 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, presta atenção aí no verso 1 do capítulo 13. Sabendo Jesus que era o quê? Chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Então Jesus sabia. Vamos repetir isso. Jesus sabia. Ele tinha conhecimento de tudo. Se for lá para o capítulo 16, verso 32, Jesus vai dizer assim, eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Então, tudo o que estava previsto acontecer com o Messias, Jesus sabia rigorosamente. Capítulo 17, verso 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos e disse ao Pai, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Então Jesus conhecia, Jesus é onisciente. Então, todo esse episódio, como o episódio da unção, como a entrada triunfal, o episódio com os gregos, também anuncia a chegada da morte. Além disso, é nos dado o propósito da morte. Volta lá os seus olhos para João 12, verso 24. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz o quê? Muito fruto. E o que significa esse muito fruto? Servos. Veja o que ele vai dizendo no 25. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, a ideia de que o grão cai e ele morrendo, ele produz muitos frutos, é a ideia de que o propósito da morte de Cristo é que, através da sua morte, ele então alcance e atraia para si muita gente para servi-lo, inclusive os gregos, que é o contexto aqui. O verso 32, ele ainda diz, quando eu for levantado da terra, atrairei a todos. E esse a todos aqui não é cada pessoa individualmente falando, mas todos da mesma forma lá do mundo, lá de João 3,16, que aponta para a ideia de que a salvação não é só do judeu, mas é para todas as nações, representantes de todas as nações. Lembra que Jesus, lá em João 3,16, ele está conversando com Nicodemos. Nicodemos, como fariseu, como judeuzão, ele achava que a salvação era só para os judeus. E Jesus fala, não, meu amigo, Deus amou o mundo, não todas as pessoas do mundo. E nós vamos ver isso claramente em outros textos. É aquele que o Pai trouxer, as ovelhas que ouvem a voz, mas representantes de todos os povos. Tudo bem? Então, atrairá todos aqui também é dentro dessa questão da representatividade. O que mais? Vai tratar do alcance dessa morte, ainda o verso 32, quando ele diz que atrairá a todos a ele. Jesus não vai
deixar nenhum dos seus eleitos para trás. Essa é a ideia que o texto vai nos apresentar, considerando que o contexto é um contexto relacionado com os gentios, com os gregos. Então, esse é o foco e o alcance da morte de Jesus. Então, o que ele vai dizer? Ele usa o exemplo do grão de trigo. O grão de trigo mais a morte produz fruto. Jesus está falando, o filho do homem tem que morrer para atrair para si todos os povos. Eu só vou ter servos, discípulos, se eu passar por aquilo que eu vim fazer. Né? E aí o verso 30, quando eu for levantado, que o verso 33 diz que ele estava falando sobre o modo como ele deveria morrer. Então, o ser levantado aqui significa ser morto, significa que ele atrairá todos para ele, todos aqueles que ele tem para si. Então, o propósito dessa película é mostrar que, primeiro, Jesus sabia de tudo que estava acontecendo. Ele é onisciente, ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o Filho do Homem. Mesmo os judeus questionando, mas o Filho do Homem não tinha que permanecer para sempre? Na verdade, é uma falha de entendimento dos próprios judeus. Porque Jesus ia ter que padecer, mas depois ressuscitaria. E aí inauguraria o seu reino, que é para todo sempre. Então, a palavra de Deus não está em conflito. Faltava era conhecimento para os judeus da época. Agora, o que tudo isso indica? Vou caminhar aqui um pouquinho mais. Né? O que essa situação aqui do capítulo 12 vai nos indicar? Vamos lá. O ministério terreno de Jesus era primeiro para ser exercido entre os judeus. Eu já te disse isso e quero relembrar com você usando aqui o Evangelho de João, texto que mencionei também aqui no início da reunião de oração. Então vai lá, João capítulo 1. João deixa claro desde o começo que o ministério terreno de Jesus era para os judeus. Então o verso 11 vai dizer, falando do verbo, falando de Cristo, né? Ele diz, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, ou seja, não é porque você é judeu, você vai ser salvo, não nasceram da vontade da carne, não é porque alguém quer que você seja salvo, que você vai ser salvo, e nem da vontade do homem, não é porque você quer ser salvo, que você vai ser salvo. Mas esses que foram feitos filhos de Deus nasceram da vontade de quem? Mas da de Deus, da vontade de Deus. Então veja, esse texto deixa claro que Jesus vem primeiro para os seus, para os judeus, mas os judeus rejeitam. E aí então o leque se abre para que todo aquele que nele crer receba o poder de ser feito filho de Deus. Não porque você quer, não pela sua genética, ou pela sua etnia, nem pela sua vontade, mas pela vontade de Deus. É algo que João vai usar o paralelo de João 3 para dizer que o Espírito sopra aonde quer. Né? Aqueles que nasceram do Espírito, nasceram porque o Espírito sopra onde quer. Tudo bem? Então, esse era o propósito. Né? Exercer o ministério primeiramente para os judeus. Por isso, quando os gregos vêm procurar Jesus, quando a mulher sírio-fenícia vem procurar Jesus, Jesus fala, olha, eu não posso dar aos cães aquilo que é destinado aos filhos. Só que aqui no capítulo 12, que é o que nós estamos estudando, Jesus fala, agora chegou a hora. Agora é a hora. Vai começar. Porque agora é a hora de eu ser levantado, agora é a hora de eu ser glorificado. E na hora que eu for glorificado, na hora que eu for levantado, eu vou atrair grego, romano, ou seja, qualquer etnia. Então, o capítulo 12 é um momento especial no registro aqui de João. Agora, a sua morte, né, a sua ressurreição e a sua ascensão tem a ver com essa expressão ser levantado. Veja que em João 12, ele vai tratar do modo de que ele tinha que morrer. Mas João vai usar essa expressão pelo menos mais 2 vezes
aqui no Evangelho. Vamos dar uma olhadinha comigo? No contexto aqui de João 3, vamos lá comigo, para a gente construir essa ideia juntos. João 3, lembra, Nicodemos veio conversar com Jesus, como que ele fazia, vai para o céu, como que é esse negócio. Jesus falou, tem que nascer de novo. Mas como que é nascer de novo? Vou entrar de novo na barriga da minha mãe. Aí Jesus fala, meu Deus do céu, você é líder em Israel e você não entende das coisas espirituais? Não. É nascer do Espírito, nascer da água. E aí ele vai dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação é para aqueles que Deus separou, que o Espírito Santo sopra. E esse é o contexto do capítulo 3. E lá, um pouquinho antes dele falar que Deus amou o mundo, no verso 14, veja o que Jesus cita nessa conversa com esse líder de Israel. Ele diz assim, e do modo porque Moisés fez o quê? Levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja o quê? Levantado. Com que objetivo? Para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Então essa é a primeira vez que João usa essa expressão de que o Filho do Homem será glorificado, que o Filho do Homem será levantado. E o objetivo, segundo aqui, é para que todo aquele que olhe para ele, creia nele, seja salvo, tenha vida eterna. Tudo bem até aqui? Mas por que João disse isso, e Jesus disse isso, e João registrou? Dentro dessa beleza do paralelismo aqui de João. Lembra da situação da serpente que foi levantada? Você lembra ou não? O povo estava andando no deserto, para aqueles que não lembram, e havia muitas serpentes no deserto. E o povo estava sendo picado. Né? Imagina, saiu 600 mil homens, um povo andando, dali a pouco, um picado, outro picado. Aí chegaram para morrer e falaram, ó, e aí? Vamos ficar no deserto para morrer de picada de cobra agora? Deus chega para Moisés e fala assim, cara, faz uma cobra, uma imagem, e levanta ela. Põe numa haste aí, põe esse negócio lá em cima. Todo mundo que for picado vai olhar para essa serpente e vai ser curado, vai ser salvo, não vai morrer. Essa serpente, mas é um dos negócios mais engraçados na história, porque é o seguinte, ela aponta para Cristo. Porque da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto para que as pessoas que estavam envenenadas, estavam para morrer, olhava para essa cobra, para essa serpente, eram curadas. A ideia é que quando o Filho do Homem for levantado, os caras, as pessoas que estão para morrer, na morte eterna, na condenação eterna, vão olhar para o Filho do Homem que foi levantado e vão ser curados, vão ser salvos, receberão a vida eterna. Aí você pode fazer um parênteses, nossa, mas a Bíblia não manda, é proíbe fazer imagens, esculturas, sim, para adoração. Deus não mandou Moisés fazer essa imagem para a adoração. Era só um símbolo da cura. Tanto que o tempo foi passando. E aí o que aconteceu com essa cobra? Deram um nomezinho para ela. Aí, quando você dá um nome para o ídolo, já era. Neustan. Lembra? É um nome bonito você pôr no seu cachorro, seu gato, sei lá. Neustan. E o povo deu um nomezinho para Neustan, começou a ir lá e adorar a Neustan. Aí o que Deus mandou fazer com a Neustan? Destrói Neustan. Carro, mete fogo, destrói, derrete, joga fora, some. Porque aí o pessoal começou a usar aquele símbolo como meio de adoração. Então qualquer imagem, qualquer
situação, se for usada para adoração, Deus condena. Esse vaso aqui, dessas belas flores artificiais, se alguém começar a adorar esse trem, põe fogo, quebra. Não é proibido você fazer a imagem, é proibido você adorar. Tudo bem? Quando Deus manda Moisés levantar essa serpente no deserto, serpente de bronze, era um símbolo da cura. Quem está para morrer é só olhar para aquele símbolo que Deus mandou fazer que você vai ser curado. E que apontava para Cristo. E da mesma forma, quando o Filho do Homem fosse levantado, todo mundo que está para morrer espiritualmente, olha para ele e é curado. Então é a primeira situação que João diz a respeito do Filho do Homem ser levantado. Presta atenção aqui, mais uma vez, na finalidade. Né? Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Um outro texto que vai falar aí sobre levantar é João 8. Vai comigo lá, João 8, 28. Jesus aqui está no contexto ainda da festa dos tabernáculos, né? Que é a última festa. João vai citar várias tal, e Jesus está se apresentando como Filho do Homem, defendendo a sua autoridade. E lá, no verso 28, diz assim: disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes quem? O Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Veja que está tudo em caixa alta aí, porque é a expressão que aponta para o Deus da aliança. Né? Nós, em convenção, usamos Yahvé, ou Javé, ou Jeová, tá? Mas é o nome pessoal de Deus. E que nada faz por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então veja, nesse contexto, João vai dizer que quando o Filho do Homem for levantado, ele vai se revelar como sendo quem? O eu sou. Que significa dizer que é quem? O próprio Deus. Tudo bem? Então você tem que ele vai ser levantado para gerar salvação, vida eterna. Ele vai ser levantado para se revelar como o próprio Deus. E o capítulo 12 diz que ele será levantado ou glorificado justamente para deixar claro que ele é o Messias e que atrairia para si todos os povos. Ou seja, inauguraria um reino mundial. Que é o que ele vai dizer lá em Mateus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. É porque ele foi levantado que ele tem essa autoridade. De atrair para si pessoas de todos os povos, raças, tribos, nações, línguas, por aí vai. Tudo bem até aqui? Então veja, a morte, a ressurreição e a ascensão faz parte dessa ideia do levantar. Indica que o plano sempre foi todas as famílias da terra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São todas as pessoas, não é só os judeus, é o mundo. O alvo sempre foi a salvação de representantes de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações. Então, falar num contexto que os gregos vêm, e Jesus falou, meu amigo, chegou a hora, mas aguenta um pouquinho. Espera eu ser levantado. Porque eu sendo levantado, eu sou fonte de cura, salvação, vida eterna. Eu me revelo como Filho do Homem, próprio Deus, o eu sou, e eu atraio todas as nações. Então vamos entender melhor aí o que significa essa expressão ser levantado, que é a expressão-chave aqui do capítulo 12. A expressão ser levantado revela o itinerário da vitória de Cristo, que se manifesta em 3 dimensões. Ele foi levantado na cruz, ele foi levantado da sepultura e ele foi levantado ao céu.
Erguido na cruz, erguido na sepultura e erguido no céu. Você vai ver a conexão com esses três levantados que João traz. Levantado para trazer cura, salvação, vida eterna. Levantado para se revelar como o próprio Deus. E revelado para reinar sobre todas as nações. Morte, ressurreição e ascensão. Não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui. Estamos construindo junto aqui. Tudo bem? Então, esse ser levantado em João, irmãos, é uma expressão maravilhosa. Que confirma que Jesus, de fato, é quem ele diz ser. O Deus Todo-Poderoso que reina para toda a eternidade. Então, essa tríplice exaltação redefine aqui a causa, redefine a identidade e o alcance da missão de Jesus. E as próprias consequências da missão de Jesus. Então você tem uma causa-efeito aqui. Jesus vai ser levantado na cruz, na morte, na ressurreição, na ascensão, para gerar vida eterna, cura, salvação. Essa é a causa, o efeito. Qual que é a causa, o efeito de Cristo ser levantado? Vida eterna, salvação. Qual que é o propósito? Revelar que ele é Deus. No dia que o Filho do Homem for levantado, vocês vão ver que eu sou. O propósito de confirmar que ele, nada mais, nada menos, é o próprio Deus encarnado, como João já afirma desde o capítulo 1. Aponta como objetivo, o alvo, atrair todos os seus para ele. Eu serei levantado e atrairei todos para mim. E como consequência, dá uma olhadinha lá em João, capítulo 20, verso 17, se aí nós não lemos ainda. João, capítulo 20, verso 17. É dito assim, que Jesus já está ressuscitado, né? Antes da sua ascensão, mas já está ressuscitado. Ele diz, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque eu ainda não subi, não fui levantado para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Consequência. Eu e você fomos feitos filhos agora. Ele não é só o meu Criador. Ele é o meu Pai, mas também é o seu Pai. Meu Deus, mas também é o seu. A comunhão. O fato de o Filho do Homem ser levantado na morte, na ressurreição e na sua ascensão é promover comunhão. É promover livre acesso ao trono de Deus. É promover reconciliação com o Pai. Para que nós possamos adorá-lo, para que nós possamos servir. E isso é maravilhoso, irmãos. Só o Evangelho de João vai fazer essas conexões com esses paralelos. Que é belo de ver. Que quando você observa e traz à tona, revela quem de fato Cristo é, revela de fato o que Cristo fez, revela de fato os benefícios que ele aplica sobre aqueles que creem nele. Nesse sentido, o ser levantado, né, que é o foco aqui do capítulo 12, do verso 20 a 36, ele aponta para esse efeito causa, que é a cura, a salvação completa, como nós vimos lá em João 3. Então, assim como a serpente no deserto, Jesus é levantado na cruz para absorver o veneno do pecado e dar vida a quem olhar para ele com fé. Da mesma forma que o símbolo do Antigo Testamento fazia. A cruz paga a dívida do pecado, cura a causa, tira o veneno que nos condenava. Né? Depois, o levantar na ressurreição, ele vence o poder da morte física e da morte espiritual. Ele garante o efeito da salvação. E a ascensão indica a proporção e a esfera da aplicação da obra de Jesus. Como Mateus vai nos ajudar, né, a entender a autoridade na terra e no céu.
e para toda a eternidade. Jesus ser levantado, irmãos, é justamente o que permitiu, e ser levantado, tanto na morte, na ressurreição, na ascensão, é justamente o que gera autoridade para que ele faça aquilo que ele falou que faria por nós. Segundo ponto aí que ele aponta, né, que o termo aponta, é o propósito, a identidade, a revelação de Jesus como o Deus verdadeiro, como o próprio Messias, como o Filho do Homem, como o Eu Sou. Ao ser levantado, né, pelos executores romanos, o mundo entenderia o paradoxo da sua glória e saberia que ele é o Messias, o Eu Sou. É isso que lá João 8:28 vai dizer. A cruz isolada parecia até uma derrota, mas o propósito de revelar a identidade divina de Jesus se consolida quando ele é levantado também da sepultura e levantado aos céus. Isso é importante, irmãos, porque o fato de Jesus ser levado à cruz e João deixar claro que ele e o Pai eram um e que o Pai não o abandonou na cruz, como também alguns teólogos têm ensinado, né, que Jesus está na cruz, Deus virou o rosto para ele, e por isso que houve trevas sobre a terra, porque Deus virou as costas para Jesus, que não suportou, e o argumento é que Jesus estava com o peso do pecado da humanidade, aquela história toda. Isso é uma inverdade, porque a Bíblia deixa claro que Deus, em Cristo Jesus, reconciliou consigo os seus na cruz. O Salmo 22 deixa claro que Deus não o desamparou. E que quando Jesus afirma, Deus meu, por que me desamparastes? É justamente a primeira frase do Salmo 22, que é um salmo messiânico, que é a canção do Messias. E lá no Salmo 22 é declarado categoricamente que Deus não desamparou. Então, ser levantado na cruz não é Jesus sozinho, mesmo porque ele e o Pai são um, não tem como você separar. Se você dividir a triunicidade, você destrói o universo. Porque é um Deus único. 3 pessoas, mas um Deus único. Não tem como você pensar numa separação cósmica nesse sentido. Você explode. Implode tudo. O Salmo 22 é a chave para você entender a expressão Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O verso 24 do Salmo 22 vai deixar claro: Deus não desamparou Jesus, nem virou dele o rosto. Não podia. Porque uma das expressões ou dos objetivos do propósito de Cristo ser levantado era comprovar que ele é o próprio Eu Sou, o próprio Deus. Então a ressurreição e a ascensão serve também de validação máxima e de selo histórico de que aquele que morreu na cruz não é um homem comum, mas é o próprio Deus encarnado, o Senhor da vida. E é por isso que a morte não pôde segurá-lo. Terceira questão é o alvo, né? O alcance, essa atração, essa universalidade da obra de Cristo, que João 12:32 diz. Ao ser levantado da terra, Jesus quebra as barreiras de Israel e exerce o seu alvo original de atrair pessoas de todas as nações, os eleitos, dentre os judeus e dentre os gentios. Um líder permanentemente morto na cruz não atrairia ninguém, além de lamentar, morreu. Agora, é o Cristo que foi levantado dos mortos e, consequentemente, levantado ao céu, que possui autoridade universal para enviar o Espírito Santo e comissionar a igreja para pregar o evangelho que saiu, segundo Apocalipse, vencendo para vencer. O alvo global é alcançado porque o mundo não é atraído a um túmulo, mas a um trono, onde Cristo vive e reina. Por isso ele foi assunto aos céus. E o último ponto, o ser levantado aponta para a consequência.
que é a exaltação no céu, como nós vimos lá em João 20, verso 17. Mas vamos ver esses outros dois textos que eu pus aqui. João 16, verso 7. Por que Jesus teve que ser levantado ao céu, né? Jesus mesmo diz, mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Jesus teve que ser levantado ao céu justamente para poder enviar o Espírito Santo. O capítulo 19, verso 17, vai dizer, tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, na verdade é o 20, 17 que nós lemos, está errado aqui. É o 20, 17 que nós lemos que não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Se você estiver anotando aí, é o capítulo 20, verso 17. Então, Jesus, ao ser levantado na cruz, na morte, ao ser levantado da sepultura, na ressurreição, e ao ser levantado aos céus, na ascensão, além desse alcance universal, né, atraindo para si todos, e todos os seus, de todos os povos, de todos os lugares e épocas, ele reafirma o trono do universo para toda a eternidade junto ao Pai e sela a restauração da comunhão. Ou seja, o Espírito Santo só pôde ser enviado porque Jesus foi levantado. Quando a gente olha para Apocalipse, segundo o registro do próprio apóstolo João, ao ser assunto ao céu, ao ser levantado, ele é glorificado de tal forma que ele toma o livro selado, lembra do livro dos 7 selos? Assume o trono e aí começa a dirigir cada detalhe da história que culminará no estabelecimento do estado final para toda a eternidade sob o seu governo. Jesus, ao ser levantado, assume toda a autoridade na terra e no céu, como o próprio Deus, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, como rei da descendência de Davi, restabelecendo o trono caído de Davi, e se posiciona para voltar como juiz. Afinal de contas, ele foi glorificado. Ou seja, a cruz é o início do levantamento, a causa, a cura jurídica do pecado de todos os eleitos. A sepultura é a ressurreição, o meio do levantamento, prova a identidade divina e a vitória sobre a morte. E o céu, levantamento, a ascensão, o ápice do levantamento, Jesus alcança o mundo inteiro através do seu governo eterno. Por isso que nós cremos que Jesus já reina. Ele não virá daqui um tempo para inaugurar um reino terreno de 1000 anos, como os pentecostais acreditam. Isso não tem base escriturística. É o levantar de Jesus ao céu que estabelece o reino. Ele mesmo diz, meu reino não é desse mundo, diz para Pilatos. Jesus não vai ter que se rebaixar para instaurar o reino. Foi o levantar ao céu que estabelece o reino. E isso, irmãos, tem uma aplicação especial sobre a minha vida e a sua vida. Nós vivemos agora como representantes desse reino e como sacerdote do Deus Altíssimo. O fato de Cristo ter sido levantado na cruz, da sepultura e aos céus, nos garante que o reino dele já foi estabelecido. Não visível a todos, é verdade, mas já foi estabelecido. Lembra lá de Daniel? A rocha, sem auxílio de mãos, seria lançado, pegaria na estátua que representa todos os impérios e quebraria, esmiuçaria toda a estátua. E aquela pedrinha que quebrou o Império Romano, os gregos macedônios, o medo persa e a Babilônia, aquela pedrinha se transforma no quê? Numa grande rocha que faz sombra onde? Sobre todas as nações da terra. É isso que nós estamos vivendo.
o reino de Cristo, o evangelho alcançando os gregos e todas as outras nações. E por isso que nós estamos aqui. Já fomos alcançados por essa sombra, dessa rocha, pelo fato de Cristo ter sido levantado. Concluindo, irmãos, João reforça no capítulo 12, tanto na situação da unção de Maria, a entrada triunfal de Jesus e o episódio com os gregos, ele mostra, primeiro, a onisciência de Jesus quanto à sua missão, e um momento específico do seu ministério, ele sabia de tudo, é chegada a hora. Mostra o cumprimento das profecias específicas sobre os Messias, tinha que ser do jeito que estava sendo. A manifestação de salvação e condenação como propósito da vinda do Messias. Salvação para aqueles que ouvem e creem, condenação para aqueles que se opõem e rebelam. Você vai ver o povo crendo em Cristo como Messias e a liderança e outros se opondo a isso, mesmo vendo todos os sinais de Jesus. O ministério de Jesus tem duas facetas: salvação e condenação. E o efeito e propósito da sua morte e o alcance dela. Trazer cura, trazer vida e atrair para si todos os seus. Esse é o propósito, esse é o alcance. Além, obviamente, de demonstrar a submissão de Jesus à vontade e à direção do Pai. E, mais uma vez, a unicidade, quando ele diz, no verso 45 aqui do capítulo 12, a seguinte expressão: quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu e o Pai somos um, ele diz desde sempre, em especial lá no capítulo 10, verso 30. Veja, irmãos, uma simples situação de gregos desejando ver Jesus proporciona um momento de ensino onde a onisciência de Cristo é revelada, onde o propósito da sua morte é revelado, onde o alcance da sua morte é revelado e as consequências da sua morte sobre os que foram alcançados por sua graça também são demonstrados. O fato de Cristo ter sido levantado na morte, ser levantado na sua ressurreição, ser levantado na sua ascensão, é o que garante a mim e a você a certeza de que Ele de fato é o próprio Deus encarnado e que as suas promessas são de fato aplicadas na nossa vida. Então creia, fique em paz, tranquilo, que aquilo que Jesus disse que faria por nós, que cremos nele, o poder de sermos filhos, de termos agora Deus como Pai, de termos relacionamento e comunhão, é fruto do fato de que Cristo foi levantado. Olhe para Jesus, ele é fonte de cura, de salvação, de vida eterna. Olhe para Jesus, ele é o eu sou, o próprio Deus. Olhe para Jesus, ele é o mecanismo, o meio que governa sobre tudo e todos, que te reconcilia com o Pai, garantindo vida eterna. Ele é a verdadeira luz, como ele mesmo vai dizer aqui no capítulo 12. Portanto, você que foi alcançado por sua graça, ande como filho dessa luz. Grato pela salvação, grato pela cura, grato pelas promessas de Deus, mas ao mesmo tempo desejoso de anunciar as boas novas e de fazer a vontade daquele que nos salvou. E que Deus assim nos abençoe. Amém? Alguma pergunta, irmãos? Alguma questão que porventura não ficou a contento aí? Depois, certamente, esses gregos, né? Se estivesse dentro dos eleitos do Senhor, foram atraídos. Nós vemos que lá em Atos tinha gente de tudo quanto é lugar. Teve o quê, por favor, mais alto aqui? As tentações. Ele foi tentado.
Você pôs entre aspas, eu deixo entre aspas. Não, eu não, não. Então, mas essas, então, Grião, mas veja só, essa divisão não cabe. É um ser só. A encarnação de Jesus, dentro da teologia reformada, faz dele um ser teantrópico, um ser Deus e antropos. É homem e Deus ao mesmo tempo. Não é uma situação assim, eu estou me sentindo homem hoje. Então por isso que eu estou meio fraquinho. Essas expressões, então, foi real. Foi real, foi real. A Bíblia diz que foi real. Tudo bem. Mas isso não, tipo assim, tira a divindade de Jesus para ele sofrer um pouquinho. Não teve isso. E mesmo essas expressões, é aquilo que nós já estudamos em outro momento, todas essas expressões, ela tem um significado dentro da cultura, da tradição e da própria cosmovisão do judeu. Para nós ocidental, não faz muito sentido algumas expressões de Jesus. Porque são expressões idiomáticas, que fazem sentido dentro do idioma hebreu. E quando o Novo Testamento foi escrito em grego, também não ajudou muito. Porque o termo grego, a etimologia da palavra grega, às vezes não tem nada a ver com aquilo que Jesus de fato quis dizer. Porque Jesus falava em hebraico, em aramaico. Então, mas veja só. Não foi. É porque você faltou na aula. Pode perguntar para qualquer um que estava aqui. Não, então, mas é porque você está tendo essa impressão porque você faltou na aula. No dia que nós estudamos essa expressão. Essa expressão, quando Jesus usa Deus meu, que me desamparaste, é Jesus completo falando. Não é o homem duvidando que o pai está desamparando. Não, e se você estivesse aqui no dia, você ia chegar à conclusão, como todo mundo que estava aqui chegou, de que a expressão de Jesus é uma expressão idiomática, que Jesus está, na verdade, citando o Salmo 22, depois você lê lá o Salmo 22. Claro, porque tudo era para cumprir, sim, porque era tudo para cumprir as Escrituras. O fato de Jesus estar na cruz e falar assim, tenho sede, é porque o homem mesmo estava com sede. Não. É porque lá nos Salmos foi revelado que o Messias, no cântico do Messias, ele estaria sendo traspassado, teve sede e der vinagre para ele. Isso já estava escrito. 600, 700, 1000 anos antes. Então veja, cada detalhe de Jesus não é fraqueza, não é o homem falando. Não. É tudo milimetricamente calculado. Cara. Entendeu? Então, só que essas expressões nós já estudamos em outro momento. A gente vai repetir isso com o tempo, obviamente. Sim. Por quê? Porque ele mesmo, como o próprio Deus, revelou lá há 1000 anos atrás que era assim que ia acontecer. Foi o próprio Deus que revelou isso lá no Antigo Testamento, que viveu isso no momento que estava ali para historicamente acontecendo. Agora, por quê? Porque era fraqueza de Deus homem? Não tem essa distinção. Né? Era justamente por quê? Porque já havia, as escrituras já havia determinado. São expressões idiomáticas. É a mesma coisa, um exemplo que a gente cita aqui, né? Só vai entender quem está dentro daquela cultura. Se eu chego para você e falo assim, Margarete, o Grião está um Pelé no sax. Está tocando sax, está um Pelé no saxofone.
é uma expressão idiomática. Para a nossa cultura, para o nosso contexto, falar que você é um Pelé no instrumento, está dizendo que você é muito bom naquilo que você faz. Agora, imagine eu falar usar essa expressão daqui, sei lá 1000 anos, ninguém mais lembra quem que é Pelé, entendeu? E aí eu vou tentar usar essa expressão, não vai fazer significado para ninguém. Porque lá, daqui tantos anos, vai ter alguém que é bom que vai ser assimilado. Então, Jesus usa uma expressão que para aquela época fazia todo sentido. E o judeu que conhecia a palavra, quando ele ouviu lá, tenho sede. Quando ele ouviu lá, Deus meu, por que me desamparaste? Peraí, eu já li isso em algum lugar. Cara, tem um salmo que fala do Messias justamente com essas expressões. Vamos ver o que ele está dizendo. E você sabe como que o Salmo 22 termina? Só que é no hebraico, né? Mas ele termina com a mesma expressão final de Jesus na cruz. Está feito, está consumado. Que é o tetelestai no grego, só que no hebraico é o que está traduzido lá no Salmo 22, que todo mundo vai dizer para as pessoas, foi ele quem o fez, está feito. O Salmo 22 é um salmo que foi revelado séculos antes da obra de Cristo na cruz e que aponta exatamente minúcias, detalhes que Cristo teria que cumprir na cruz. Por isso, cada expressão que Jesus usa na cruz, as chamadas 7 palavras da cruz, né, que o pessoal faz, está tudo relacionado lá. Era só Jesus. Imagine Jesus sendo crucificado e tendo que recitar o Salmo 22 inteiro. Possível. Tá? Mas aí ele fala, gente, é a mesma coisa que eu falo assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E morro. Aí você fala, nossa, por que será que ele falou isso? Quem conhece a história fala, puxa vida, o cara citou o Salmo 23. Vamos ver lá. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra. Eu não falei isso, eu só falei o Senhor é meu pastor. Mas aí está embutido que eu, no momento da minha morte, eu sabia que Deus estava comigo. Oh, que coisa mais linda. Não tem coisa melhor para você falar na hora que você for morrer. Se der tempo de você falar alguma coisa se você for morrer, começa pelo menos o Senhor meu pastor, que aí o pessoal vai saber, ele estava confiando em Deus na hora da morte. Eu não preciso falar o salmo inteiro. Eu citei a primeira frase do salmo, eu já indiquei. E é assim que Jesus faz com a expressão. Então, não está relacionado à ideia de que é uma fraqueza, era o homem falando ou não, tal. Não. Até quando Jesus se submete à vontade do Pai, Pai, se possível, faz de mim escada, mas faça a tua vontade, era cumprimento específico de profecias no Antigo Testamento. Nada foge, é tudo milimetricamente calculado. É o ser Deus e homem ao mesmo tempo. Mesmo porque Jesus, tudo que ele fala é revelação da palavra de Deus. É revelação do próprio Deus. Ele é o verbo. Não tem uma palavra que saiu da boca de Jesus que não é uma palavra divina. Por isso que ele é apresentado como o Logos, o verbo que se fez carne. Mas a gente vai voltar a esses assuntos. Aqui, mesmo em João, nós vamos ter várias expressões de Jesus na hora da crucificação. E aí a gente vai fazer essas conexões. Com o objetivo, é claro, de apresentar Jesus como sendo o próprio Deus. Tá bom?